Olá, todos sejam bem-vindos. Hoje é dia 2 de julho de 2026, é a nossa 8ª reunião ordinária do Grupo de Extensão e Pesquisa em Criatividade, Educação e Arte. Então, dando prosseguimento às nossas apresentações das pesquisas dos membros do grupo, hoje o Jefferson Costa vai fazer a sua apresentação, ok? Está contigo, então, a palavra, Jefferson. Obrigado, professora. Uma compartilhar. Bom, a professora me apresentou, né? Sou o Jefferson, aluno aqui do curso de mestrado da Universidade Federal do Espírito Santo. O nome da minha pesquisa é Concepções de Criatividade nos Processos de Ensino e Aprendizagem em Bandas de Música, né? O meu orientador é o professor José Eduardo Costa Silva, e a minha pesquisa tem apoio da Fundação de Amparo e Pesquisa e Inovação do Espírito Santo. A minha área de formação é música, né? E desde sempre, praticamente, eu atuo com bandas e fanfarras aqui no Espírito Santo, sempre focando nos processos de ensino, promoção cultural das bandas, projeto de lei, essas coisas assim, sempre defendendo esse segmento. Aqui eu coloquei um iniciozinho, né, demonstrando assim por que o meu interesse em pesquisar bandas de música, né. Então, primeiramente, vem dessa atuação mesmo com bandas, né, mais de 20 anos aí atuando com bandas. Esse tempo eu estou contando desde a época que eu era aluno, depois eu virei professor. A minha atuação também na Liga Capixaba de Bandas e Fanfarras, onde a gente trabalhou assim, na gestão cultural mesmo, produção de evento, produção de projeto de lei, inserção das bandas em diversas esferas. Esse interesse também na pesquisa por bandas vem do meu estudo, da pesquisa que eu iniciei logo no início da graduação. Então, eu tive assim, o privilégio de começar a fazer pesquisa em bandas desde o primeiro semestre, tive bons professores que sempre me orientaram, então isso foi muito importante, realmente fez muita diferença para mim. Então, muitas dessas questões que eu levanto nas minhas pesquisas sobre banda vem dessa observação, né, teórica e prática desse meio, e também do meu posicionamento político, que é em favor das bandas, a proteção das bandas, a expansão das bandas, as bandas de música bem estruturadas dentro das escolas. Hoje a gente tem bandas que estão dentro da escola, mas ao mesmo tempo ficam à margem da escola, porque não estão no currículo, não estão no projeto político-pedagógico. Então, às vezes, elas estão ali apenas como enfeite, e muito do potencial desses grupos é deixado de lado. Para apresentar rapidamente o que é uma banda, né, eu trouxe aqui um vídeo que eu gosto bastante, eu não vou apresentar ele todo, vou fazer alguns cortes só para a gente ver essa dimensão da banda de música, principalmente aqui dentro do estado, que ela envolve muito mais do que só o instrumento musical, só os alunos. Esse aqui é um vídeo de um festival importante que a gente tem. E aí eu vou passando rapidinho, só para a gente conhecer algumas coisas. Uma fanfarra de cachoeira de Mirim. Que envolve a banda? Ela, além da música, ela envolve o corpo, envolve a dança, envolve indumentária, envolve adereço, então é um campo de pesquisa muito vasto, que dá para a gente
abordar de diferentes maneiras. Na minha pesquisa, as referências principais que eu estou utilizando é Joel Barbosa, né? Ele tem uma pesquisa voltada para educação musical em bandas de música. Estou me aproximando bastante de Vygotsky, né? Ele tem uma teoria da criatividade que não foi muito bem desenvolvida, né, por conta do pouco tempo de produção que ele teve, mas ele aborda muito a questão do meio na questão da aprendizagem, no desenvolvimento. Então, eu estou conseguindo fazer essa relação com, por exemplo, o modelo sistêmico da criatividade de Csikszentmihalyi, e também eu estou começando a expandir a minha pesquisa para a teoria de Marcelo Giglio. Ele traz a questão da abordagem sociocriativa da educação musical, ele tem uma ênfase dessa questão da criatividade nos grupos, nos conjuntos musicais jovens, né? Então, eu estou achando bem interessante fazer essa relação com esses autores. Na minha literatura, né, do campo de bandas, do campo da educação musical que eu estou utilizando, a gente consegue perceber que essa literatura vem trazendo que as bandas, elas tendem a privilegiar, dentro dos seus processos de ensino, a técnica instrumental, a leitura de partituras e a preparação de repertório, deixando pouco espaço para criação e improvisação musical. Isso é uma questão muito recorrente da literatura da área, então é daí que vem o meu problema de pesquisa. João Barbosa, ele diz assim, muitos professores têm se contentado em enfatizar apenas o desenvolvimento das habilidades de leitura musical e técnica instrumental. Isso limita muito o desenvolvimento musical deles. Em geral, se tornam instrumentistas que tocam com pouca expressividade ou criatividade na interpretação, e que, na maioria dos casos, não conseguem tocar sem partitura. Então, a partir dessas observações, dessa crítica que o João Barbosa faz aos processos de ensino que hoje estão sendo adotados dentro dessas bandas, eu consegui identificar algumas lacunas, né? E dentro delas, eu resolvi trabalhar com essa questão da criatividade. Por quê? As pesquisas, elas, de um modo geral, elas estão sempre investigando práticas de ensino, percursos formativos e propostas didáticas. Só que, ao mesmo tempo que defendem que o ensino musical, a banda de música, ela desenvolve a criatividade, desenvolve o potencial criativo, a gente não vê material produzido de forma intencional para esses processos de ensino. Então, a gente não conhece como fazer isso, como operacionalizar isso. Então, diante disso, a gente conseguir perceber que nessa literatura, pouco está se falando da concepção de criatividade. Que criatividade é essa que está sendo falada, que conseguimos desenvolver no ensino musical, no ensino do instrumento? É automático? É só pegar o instrumento que a gente automaticamente está desenvolvendo esse potencial? Como que é isso? Então, percebi que poucas pesquisas abordaram essa questão, então é isso que eu resolvi trabalhar. Então, meu problema de pesquisa, ele vem da seguinte pergunta: quais concepções de criatividade estão presentes nos processos de ensino e aprendizagem nas bandas de música no Brasil? Com isso, meu objetivo principal é analisar essas concepções de criatividade, né, que estão presentes nesses processos de ensino. Para isso, a primeira etapa da minha pesquisa foi fazer um mapeamento das dissertações e teses da área, que tratam especificamente de processos de ensino dentro da banda de música, e aí eu fiz um recorte de 10 anos, pegando aí a partir de 2014. O meu segundo objetivo, ele é verificar as condições de ensino em uma banda de música específica. Nesse caso, eu estou estudando a Banda Municipal de Jaguaré, norte do estado, interior norte do estado, para conhecer os seus processos de ensino e as suas concepções acerca do desenvolvimento criativo dos estudantes. Como que eles pensam essa questão da criatividade? Será que eles estão pensando conforme esse mapeamento das dissertações e teses? Será que estão pensando de forma diferente? E o meu terceiro objetivo é discutir criticamente esses dados da pesquisa à luz do referencial teórico. Então, a minha pesquisa ela é um pouco diferente, que eu começo com a produção de dados e finalizo no referencial teórico. Então, o meu referencial teórico ele vai vir no final, onde eu vou fazer essa discussão com os dados levantados. Então, a minha pesquisa ela é uma pesquisa quali, quantitativa, ela adota alguns procedimentos. O primeiro foi essa revisão sistemática da produção de teses e dissertações, o segundo, que já foi realizada, o segundo procedimento é um estudo de caso na Banda Musical Municipal de Jaguaré, que também foi realizado recentemente, e a terceira parte dessa pesquisa é um ensaio crítico, que eu ainda estou em fase de elaboração, eu estou no meio do curso, né, então, previsão de defender no próximo ano. Então, quais resultados eu já consegui alcançar? Nessa primeira
parte da minha pesquisa, né, eu fiz mais uma revisão histórica. Eu consegui identificar que o Espírito Santo tem uma longa tradição de bandas de música, que a gente tem registros. Eu fiz uma consulta no arquivo público aqui do estado, então encontrei registros de bandas sendo fundadas em 1930, de apresentações em 1974. Então a gente percebe, e além disso, também temos a criação da banda da Polícia Militar, que foi em 1840, né? Então, alguns registros dizem que essa banda da Polícia Militar foi a segunda criada no Brasil. Então, se a gente percebe que o Espírito Santo teve a segunda banda militar criada no Brasil, a gente vê que aqui existia um cenário que era produtivo para isso, que era interessante se criar uma banda aqui. Então, e também a gente trouxe pesquisas recentes, né, que dizem que as bandas ainda estão em forte atuação. Então, tem uma pesquisa de 2024, ela trouxe que é uma pesquisa parcial, ela não foi concluída, mas até o momento que ela foi publicada, ela tinha encontrado 79 bandas em atividade aqui no estado, distribuídas em 36 municípios. Então, nessa primeira parte da minha pesquisa, a gente conseguiu perceber que o Espírito Santo ele é muito forte dentro do movimento de bandas. No entanto, as pesquisas acadêmicas em nível de mestrado e doutorado, a gente não encontra pesquisas, né? Não temos, dentro desse período que eu analisei, de 10 anos, não teve nenhuma pesquisa produzida dentro do Espírito Santo sobre bandas de música, apesar da gente ter um movimento de bandas muito forte. A gente tem uma pesquisa de 2023, que foi feita na UFRJ, que tratou de uma banda aqui do estado, mas aqui dentro do estado ainda não temos nenhum trabalho desenvolvido nessa área. E dentro dessa revisão integrativa, que eu busquei outras pesquisas que tratam sobre bandas de música, eu usei as palavras-chave mais comuns, né, referente às bandas de música, banda civil, banda de música, filarmônica, escolar, e pesquisei nas principais bases, né, de dissertações e teses, consegui fazer um levantamento inicial de 296 trabalhos, e a partir da triagem cheguei a 52 trabalhos que foram analisados na íntegra. Aqui é um gráfico só para fazer uma caracterização da distribuição dessas pesquisas, então a gente percebe que todos os anos tiveram pesquisas produzidas nesse sentido, alguns anos tiveram alguns picos de produção, por exemplo, em 2017 a gente teve 7 dissertações, em 2023 a gente teve 3 teses, com isso a gente consegue perceber também o quê? Que as dissertações, elas estão abordando mais esse tema do que as teses, né? Isso, durante a minha pesquisa eu também apontei algumas possíveis motivações para isso. Esse gráfico é muito interessante, que ele traz as distribuições dessas pesquisas pelo território nacional. Então, a gente vê aqui que, de um modo geral, a maioria dessas pesquisas estão se concentrando em bandas do Nordeste, mas o fato interessante é saber que todas as regiões do Brasil têm bandas, ou seja, se tem uma pesquisa sobre banda naquela região, existe banda lá em atividade. Então, isso é muito interessante que a gente vê que as bandas realmente estão distribuídas em todo o Brasil. Isso aqui esse quadro, eu trouxe as universidades que estão desenvolvendo essas pesquisas, então a gente vê realmente que a região Nordeste tem liderado aí as pesquisas sobre bandas. Isso acende um alerta, né, para a gente aqui da região Sudeste também começar a produzir mais pesquisas nesse sentido, porque a gente tem um movimento que suporta isso. E dentro dessas pesquisas, eu levantei alguns questionamentos para trazer, para realmente levantar os dados, né? Então, primeiro eu me perguntei, o que revelam as pesquisas mais recentes sobre os processos de ensino e aprendizagem em bandas de música no Brasil, em especial de que modo a criatividade é compreendida nesses trabalhos. Então, a partir desse material, eu entendi o quê? Que as pesquisas revelam que os processos de ensino privilegiam a técnica instrumental e a preparação do grupo para as apresentações. Além disso, ficou evidenciado 3 concepções de criatividade. A criatividade como resultado da educação musical, ou seja, pelo simples fato de você estudar música, você desenvolve a criatividade. A criatividade como componente da atuação profissional dos regentes, ou seja, o regente ele é considerado criativo por conta das condições de trabalho que são precárias, e a terceira concepção é a criatividade como prática musical efetiva dos alunos, ou seja, apenas o aluno pegando o instrumento dele e, né, praticando de uma maneira não intencional, ele já estaria desenvolvendo. Então, essas 3 concepções eu venho problematizando também na minha pesquisa. A segunda pergunta, ela vem quais elementos metodológicos predominam nos processos formativos, né? Então, a gente vê que nas bandas de música estão predominando as aulas coletivas, em pequenos grupos, a leitura de partitura,
Algumas bandas possuem professores especialistas, outras, mas isso é uma exceção, a grande maioria não possui, tem somente o professor, o regente, né, e os alunos mais experientes ajudando. E a terceira pergunta é quais desafios pedagógicos se evidenciam nesse campo. Então, aí eu venho trazendo essa questão da falta de planejamento didático, pouco recurso para a contratação de professores, equipe de apoio, rotatividade dos estudantes, fragilidade na formação musical dos regentes, precarização das condições de trabalho dos regentes e professores. Já a segunda etapa da minha pesquisa, que envolve a pesquisa em campo, identifiquei que a banda que eu estou estudando foi fundada em 2010, que a participação dos alunos é gratuita e voluntária, que ela possui uma forte inserção dentro da comunidade, que atende alunos de diferentes contextos sociais, e o foco não está na formação de músicos profissionais. Só para lembrar, minha pesquisa ela foi aprovada pelo Conselho de Ética da UFES, e tem esse parecer. Vamos lá. E, bom, nessa pesquisa também em campo, identifiquei o perfil desses estudantes, né? Então, são estudantes entre 14 e 28 anos, eles ficam em média 4 anos no projeto, mais de 80% dos estudantes não estudaram música em outros locais antes de entrar na banda, entram principalmente pelo incentivo da família, amigos e pelo interesse de aprender o instrumento musical, e o mais importante para eles é a aprendizagem musical que ocorre naquele espaço, o convívio com os colegas e as apresentações que são realizadas. Em se tratando das concepções de criatividade, constatei, né, que raramente tem oportunidade de expressar as suas ideias musicais, que boa parte dos alunos acredita que a banda é um local onde se pode ser criativo. Esses estudantes raramente criam improvisações no instrumento, esses estudantes nunca criaram ritmos, melodias ou arranjos musicais. Eles também gostariam que houvesse atividade de criação musical dentro da banda. A grande maioria se considera pouco criativo, mas acreditam que a criatividade pode ser desenvolvida com estudo e prática. Bom, como a minha pesquisa ainda está em andamento, né, minhas considerações parciais até agora foi dentro dessa primeira parte, que envolve a revisão integrativa. Considerei que os processos de ensino dentro dessas pesquisas enfatizam as habilidades instrumentais, a leitura de partituras e o desenvolvimento do repertório, que essas bandas possuem dificuldades estruturais, financeiras e operacionais, e as concepções de criatividade indicam o esvaziamento das metodologias. Já na pesquisa em campo, as minhas considerações são que a banda é um importante local para a aprendizagem musical, verifiquei que não há práticas intencionais voltadas ao desenvolvimento do potencial criativo dos estudantes. Grande parte dos alunos gostaria que houvesse atividade de criação musical na banda. Esses alunos, em geral, se consideram pouco criativos e com poucas oportunidades de expressão musical, e a maioria acredita que a criatividade se desenvolve com estudo e prática. Bom, a contribuição esperada para esse estudo é ampliar o debate sobre os processos de ensino e aprendizagem em bandas de música, especialmente no que se refere às atividades de criação e improvisação musical, buscando superar as concepções do senso comum. E é isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Jefferson. Excelente. Eu penso que há dois aspectos importantes que você pode desenvolver, né, diante da concepção que você observou, né, a partir do levantamento das dissertações e teses. Eu acho que você pode aproximar as teorias recentes da criatividade, né, a concepção de que ela, de fato, não é natural, que é um potencial, né, que pode ser trabalhado e desenvolvido, né? Então, você pode, se você se apoiar, tiver como base o Mihaly, né? Ele não desconsidera o domínio, né? Portanto, saber ler partitura, ter conhecimento em música, ter habilidades técnicas, enfim, são importantes também. Mas, para além do conhecimento, né, vão entrar as habilidades da pessoa criativa. Então, que
tem que ter fluência nas ideias, flexibilidade de pensamento, capacidade de elaboração, originalidade, enfim, né? Para fazer a diferença naquilo que ela produz e, portanto, ser validado pelo campo, né? E me parece oportuno, como você está falando de métodos de ensino, então, em alguma medida, trazer, por exemplo, as técnicas clássicas da criatividade, então, o como, né? Quais princípios uma educação criativa se baseia, pensando que ela vai dar condições, né, para que o estudante seja criativo, né? E, eventualmente, indicar desses métodos ou princípios algumas orientações didáticas para o ensino musical, em que a criatividade está sendo considerada no desenvolvimento das habilidades necessárias à criação, né, e ao desenvolvimento do potencial criativo individual. Porque senão também a gente fica... Eu acho que não dá só para problematizar sem apontar ou indicar dentro das teorias da criatividade aquilo que a gente já conhece e que a gente pode dar de bases para a educação criativa, ou enfim, para as metodologias criativas, né? Então, eu acho que vai ser uma contribuição muito importante, né, para a educação musical. E o teu projeto de ingresso no PPGA, né, no mestrado, você falava sobre o ambiente. Então, eu acho que, por exemplo, o Glaveno, né, que fala dos 5 As, ele fala muito desta interação, né, do criador, né, do ator, com a ambiência, com... enfim, os agentes outros, né, as affordances. Então, ele vai caracterizar, né, o meio ambiente como também um facilitador ou trazendo elementos fundamentais para oportunizar o desenvolvimento do potencial criativo, né? Porque se você tem um ambiente, o que você falou, né? A meta do regente é montar repertório, né? Então ele vai criar um ambiente ali muito focado para esse objetivo, né? Então treinar, fazer as leituras, treinar, ensaiar para fechar o repertório. Então, que ambiente é necessário ser criado, né? Do regente com os músicos para que essas experimentações, enfim, e as habilidades do pensamento criador possam emergir, né? São algumas considerações aí que eu acho importantes. Obrigado, professora. Então tá bom. Tá bom. Ó, boa noite para todo mundo.